Você já ouviu falar sobre condropatia patelar? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, então fique ligado. A dor no joelho é a principal causa de busca por consultas com um ortopedista que é especialista em joelho, em especial aquela dor anterior, ou seja, aquela dor que acontece na parte da frente do joelho, ao redor da patela. E grande parte dos pacientes acaba descobrindo que tem uma condropatia patelar quando faz uma ressonância, ou por vezes já chega no consultório com um diagnóstico de condropatia patelar. Mas o que seria a condropatia patelar? Condropatia seria a união de dois termos, condro de cartilagem e patia de doença, ou seja, é uma doença da cartilagem. Então, a gente encontra isso quando a gente faz um exame de ressonância magnética e muitas vezes aquele paciente que tem uma dor na região frontal está diante de um problema da cartilagem. E quando a gente está diante de um quadro de condropatia patelar, a gente tem que entender que existem alguns graus de evolução dessa condropatia. Então, aquela cartilagem doente pode ser só um grau leve em que existe um amolecimento, que às vezes a gente até encontra descrito como uma condromalácia patelar. E à medida que a doença vai evoluindo e há mais desgaste da cartilagem, a gente vai evoluindo para fissuras na cartilagem, erosões e até aquelas erosões profundas onde há um desgaste por completo de algum ponto da cartilagem, da patela, expondo todo o osso que fica abaixo da cartilagem. E diante disso, a gente vai instituir então um tratamento que aborde os cuidados com a cartilagem. Porém, existem duas questões muito importantes para a gente esclarecer. O primeiro deles é entender que cartilagem não regenera. Existem diversos medicamentos, diversos trabalhos sendo desenvolvidos, mas não existe nada ainda na medicina que comprove de maneira inequívoca que há algum tratamento capaz de regenerar aquela cartilagem que foi degenerada ou que está gasta. O que a gente faz é tentar proteger a cartilagem remanescente e melhorar o quadro sintomático, ou seja, a dor e a funcionalidade do joelho diante de uma lesão da cartilagem. E em casos mais severos, a gente pode até mesmo estar diante de uma necessidade cirúrgica, com algumas intervenções que podem ser feitas, e aí o cirurgião vai abordar e vai explicar para o paciente quais as opções, quais os limites de uma possível cirurgia, e lembrando que as cirurgias para tratamento de lesões da cartilagem, em especial da patela, são pouco frequentes. A gente deve evitar de manipular de maneira desnecessária, às vezes causando um mal pior para o paciente. Agora, uma segunda questão super importante para a gente falar. Grande parte das pessoas possui algum grau de condropatia patelar. Então a gente vai falar em torno de 60% a 70% das pessoas têm algum grau de condropatia. E não necessariamente todas elas têm manifestação de dor ou essa alteração da cartilagem representa de fato um problema para a pessoa. E aí está o segundo ponto para a gente discutir. Nem toda dor anterior no joelho é secundária da condropatia patelar exclusivamente, mesmo que o paciente apresente algum grau de alteração da cartilagem visto a ressonância magnética. Mas às vezes as dores estão mais associadas a disfunções funcionais, musculares e posturais, às vezes relacionadas à musculatura do quadril, musculatura do pé, postura durante movimentos ou mesmo em consequência de atividades, por exemplo, atividades como corrida, bicicleta ou algum esporte que a pessoa pratica em que ela gere uma sobrecarga sobre a região anterior e havendo algum desequilíbrio ou fraqueza de algum grupo muscular, seja do quadríceps, seja do complexo póstero-lateral do quadril. Então a gente vai estar diante muito mais de uma síndrome que a gente chama como síndrome patelo-femoral ou síndrome dolorosa fêmuro-patelar e não só diante de um quadro de condropatia patelar simples. Então a gente tem que sim cuidar da cartilagem, protegê-la, mas fazer esse tratamento mais global é aí onde entram os cuidados com fisioterapia, um cuidado com um fortalecimento adequado, bem orientado por um profissional que trabalhe com esse tipo de atividade, com equilíbrio, flexibilidade, mobilidade articular, para aí sim cuidar da dor anterior e não apenas da condropatia. Ela é parte do problema, mas nem sempre ela é a única causa das dores anteriores. Então agora você sabe o que é a condropatia patelar, sabe que ela tem alguns graus
sabe que ela também não é o único problema do joelho e que existem diversas questões associadas às dores anteriores no joelho, que são sim o principal sintoma da condropatia patelar, que é a dor. Porém, a gente tem que entender como abordar de maneira global para tratar dessas dores e também cuidar e proteger a cartilagem do joelho. É um tema difícil, é um tema bastante complexo, mas muito estudado e super importante. Não por acaso é a nossa principal causa de consultas do dia a dia. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida, quer saber um pouco mais, tem alguma curiosidade ou está passando por esse problema, deixa o seu comentário, manda um recado pra gente que a gente vai ter o prazer de poder te ajudar um pouco mais.